crianças! Eu sou a tia Rosângela, vocês já me conhecem, né? E eu faço parte do Ministério Infantil da Igreja Água Viva de Macaé. E hoje eu tô aqui para dar uma aulinha para vocês, para a turminha do primário. Nós não estamos tendo cultos na igreja, mas as nossas aulinhas não podem parar, não é isso? Então, como sempre, nós vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por esse dia, Senhor. Graças te damos porque estamos com saúde, a nossa família está bem, Senhor. Vamos pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as vezes que entristecemos teu coração e pedir a Deus que continue com a gente, nos protegendo e nos guiando. Em nome de Jesus, amém. E sempre depois das nossas orações, que geralmente é uma criança sempre que faz, né? Hoje foi a tia Rosângela. Sempre a gente tem uma brincadeira, que a gente chama essa brincadeira de quebra-gelo. E hoje a nossa brincadeira vai ser muito legal. Vocês vão brincar de cozinhar com a mamãe, né? Pode ser menino, menina, todo mundo pode cozinhar. E nós vamos fazer uma bela de uma salada. E eu trouxe aqui alguns ingredientes para essa salada. É o que eu tenho na minha casa. Mas se vocês tiverem alguma coisa mais gostosa ainda do que a tia Rosângela trouxe, vocês também podem colocar nessa salada. Então eu trouxe aqui, ó, tomate. Eu trouxe aqui, ó, delícia. Olha, alface. Trouxe também uma cenourinha. Ó, mas cenoura não tem nada a ver com Páscoa não, e nem coelho. Trouxe também, olha, uma delícia, brócolis. E trouxe também agrião, olha, uma erva. Sabe por que a gente vai fazer essa salada hoje? Porque na nossa aulinha a gente vai falar de ervas. Então, nada mais interessante do que a gente fazer uma salada bem deliciosa, né? E aí você vai chamar a mamãe, vão para a cozinha, vão lavar todos os ingredientes, vão picar direitinho e vão colocar o que vocês quiserem, né? Pode colocar azeite, sal e vai ficar uma salada bem divertida, que vocês podem fazer nesse tempo que vocês estão em casa, né? E que às vezes não tem uma brincadeira legal, pode brincar de cozinhar com a mamãe, tá bom? E depois das nossas brincadeiras, né, que a gente faz na sala de aula, geralmente a gente faz o quê? A gente canta os louvores, não é? Então a tia separou aqui uns louvores que vocês podem cantar em casa com a mamãe e o papai, o irmão, quem tiver irmão, com a vovó se estiver em casa, que são os louvores Páscoa, da Cristina Mel, e Não Foi o Coelhinho que Morreu na Cruz, que também é uma musiquinha bem legal que vocês podem estar cantando em casa com o papai, com a mamãe, com a família de vocês. Depois que a gente canta, né, bastante louvores na salinha, o que a gente faz? A gente fala do nosso versículo para decorar. O nosso versículo para decorar é este aqui, ó. De maneira alguma te deixarei, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 5. Então, quando vocês forem assistir essa aulinha, vocês têm que estar com a Bíblia de vocês, né? Vocês têm que estar com aquela Bíblia da criança, que é a Bíblia que o nosso ministério indica para que vocês tenham, que é uma linguagem de acordo com que vocês entendam, né? Então, vocês depois vão lá no livro de Hebreus, capítulo 13, desculpa, eu tô nervosa. Vão procurar o livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 5, e vão decorar o versículo de hoje. E uma coisa muito legal também, que a gente sempre destaca nas nossas aulas, é o princípio bíblico. E o princípio bíblico da nossa aula de hoje é a seguinte, é o caráter, tá? Porque Deus viu em Moisés um caráter aprovado para ser o libertador do povo hebreu.
Moisés você já conhece, a gente já falou várias vezes, já contou várias vezes a história dele. E agora, nessas aulinhas sobre a Páscoa, a gente está relembrando novamente essa história. E não é uma historinha que foi inventada, é uma história real, que realmente aconteceu e que está onde? Na Bíblia. E todo mundo sabe que tudo que está na Bíblia é algo verídico, é algo que realmente aconteceu, não é isso? Então, continuando a nossa aula, eu vou para a parte da história de hoje, sendo que essa história, como vocês já sabem, não é uma historinha da carochinha, é uma história de verdade, que realmente aconteceu, né? Então, a Páscoa está chegando e a maioria das pessoas pensam em coelhos e chocolates. Os coelhos são bem fofinhos, né? Eles são muito bonitinhos. E comer chocolate é muito gostoso. Mas chocolate e coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Aliás, nós não precisamos dessa data, né, para comer chocolate. Imagine se a gente fosse comer chocolate só na Páscoa. A gente pode comer chocolate sempre que a gente puder. Lógico que com moderação. Mas, na verdade, o significado da Páscoa tem a sua origem na palavra de Deus e não tem nada a ver com ovos de chocolate e nem coelhos. O início da festa começava com uma refeição sacrificial. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. Pão asmos também já foi explicado na nossa aulinha. A tia Rosângela só vai lembrar que era um pão que era feito sem fermento. Então esse pão não crescia, ele ficava baixinho, tá? Por isso era chamado de pães asmos. Então o cordeiro assado ou o cabrito era a recordação do sacrifício. E pão sem fermento é a pureza. Ervas amargas é a recordação da amarga servidão no Egito. Hoje falaremos um pouquinho das ervas amargas que lembra a servidão no Egito, né? Quando os hebreus eles eram escravizados pelo faraó, né? O faraó exigia que eles trabalhassem muito, muito pesado e muitas horas por dia. E eles passaram um tempo muito grande, um tempo muito longo e foi um tempo de muita dificuldade para o povo hebreu. E nós vamos voltar um pouquinho na história de Moisés. Então, por que a tia trouxe hoje ervas para a gente fazer a salada com a mamãe e o papai? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, como que era a Páscoa, né, naquela época, que era com cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Então, começando a nossa história de hoje, quem aqui já foi a um rio com o papai ou a mamãe? Nadar ou brincar num rio é muito perigoso. Imagine se vocês vissem um bebê sozinho dentro de um cestinho nesse rio. O que vocês fariam? Foi isso que aconteceu, né? Existia um rei, né, um faraó, que ele ficou muito assustado porque a população dos israelitas estava crescendo muito. E ele tinha medo que os israelitas se tornassem um povo muito forte. Então, ele, sabendo que essas crianças estavam nascendo e aumentando o povo hebreu, o que ele fez? Ele mandou que matassem todos os meninos que nascessem naquela época. E o que aconteceu? A mãe de Moisés teve um bebezinho tão lindo. E sabe o que ela fez? Ela escondeu esse bebê durante 3 meses na sua casa. Né? Olha, devia ser muito difícil. Esse bebê não podia nem chorar alto, senão alguém podia ouvir, né? E aí o que aconteceu? A mamãe de Moisés, depois que passou esses 3 meses, ela, com medo que alguém descobrisse, ela resolveu seguir o que teu coração mandava. Ela pegou o bebê, colocou num cestinho e esse cestinho ela colocou no rio. E a Miriam, sua irmã, foi olhando esse cestinho aí pelo rio afora. Esse rio era muito perigoso, até crocodilo tinha. E olha o que aconteceu. Deus protegeu Moisés nesse cestinho e ele foi encontrado. Ele foi encontrado pela princesa, né, a filha do faraó. E ela não tinha filhos, ela era doida para ter filhos.
E aí ela pegou esse bebê para criar. Mas nisso, a Miriam, vendo que ela achou o bebê, olha o que a Miriam fez, a irmã de Moisés. Chegou para ela e falou: você quer que eu arrume uma babá para cuidar desse bebê? E ela falou: quero. E ela foi, gente, e levou o bebê para a mãe cuidar, a mãe que ia ser a babá. Olha que coisa interessante, como que Deus já estava providenciando tudo naquela família. E aí o Moisés ficou um bom tempo na casa da mãe, da Miriam, eles cuidando. Depois, quando o menino estava maior, quando Moisés já tinha crescido, a filha do faraó mandou buscá-lo e ele foi criado no castelo, né? Lá no castelo do faraó, com muitas riquezas, com roupas, sempre roupas reais e como um príncipe mesmo. E ele cresceu lá, ele aprendeu muitas coisas, só que ele descobriu que ele não era filho verdadeiro da filha do faraó. Ele descobriu que ele era um hebreu. E aí, o que aconteceu? Ele resolveu visitar sua família e viu a tristeza que eles passavam, viu a pobreza que eles passavam, as necessidades que eles passavam. E aí o que aconteceu? Ele resolveu ajudar seu povo. Nessa de ajudar o seu povo, um dia ele viu um egípcio maltratando muito um hebreu, dando muitas chicotadas. E ele avançou no egípcio e acabou matando esse egípcio. Quando ele viu que ele tinha matado alguém do povo da sua mãe de criação, ele fugiu. Ele fugiu para o deserto e foi ser um cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. Ele começou a cuidar de ovelhas e nesse lugar ele casou, ele teve filhos. E mais tarde, quando ele estava cuidando dessas ovelhas, né, no deserto, o que aconteceu? Ele viu uma árvore pegando fogo. Ele viu uma sarça ardente. Vocês também já estudaram sobre isso. E aí, o que aconteceu? Moisés chegou perto daquilo porque aquela árvore estava cheia de fogo, mas ela não se consumia, ela não acabava, não queimava. E aí Moisés chegou perto daquele fogo e foi quando ele ouviu a voz de Deus. Deus falando para que ele voltasse para o Egito, para poder salvar a sua família, para poder salvar o seu povo. E foi isso que ele fez. Ele voltou para o Egito e lá estava o irmão dele, Arão, esperando por ele para ajudá-lo nessa difícil atitude que ele teria que ter, porque ele teria que voltar à casa do faraó e pedir para que o faraó deixasse seu povo partir. E foi aí que começaram as 10 pragas do Egito, que vocês também já estudaram. Por que começaram essas pragas? Porque o faraó, ele não deixou o povo partir. Ele tinha um coração endurecido e ele não deixava o povo ir. E enquanto ele não deixou o povo ir, o Egito foi atacado por várias pragas que vocês já estudaram. Então, essa é a nossa historinha de hoje. Ela está na Bíblia. Vocês podem pedir também para o papai e a mamãe, alguém que esteja na sua casa, para contar novamente essa história para vocês. E a nossa atividade de hoje, que a gente sempre faz uma atividade depois das nossas aulas, das nossas historinhas, é para montar uma linha do tempo. Uma linha do tempo contando a história do Moisés. E depois de contar essa linha do tempo, nós vamos também fazer a nossa linha do tempo. Então, crianças, a atividade de hoje é o seguinte: vocês vão fazer a linha do tempo do Moisés. Espera só um pouquinho, filha, que a Lívia me ajudou, tá, gente? Vocês vão fazer a linha do tempo de Moisés desde que Moisés nasceu até quando ele voltou para o Egito para salvar o seu povo. E depois vão fazer uma linha de tempo de vocês também, desde quando vocês nasceram até hoje, todos os acontecimentos da vida de vocês, ok? Eu vou chamar a Lívia agora aqui para mostrar para vocês o que ela fez para me ajudar, tá? É uma linha de tempo. Então, desde o nascimento do Moisés até quando começaram as pragas no Egito.
Então, ela botou aqui todos os acontecimentos e depois ela desenhou, fez desenhos bem legais. Vocês podem fazer com desenhos, podem fazer com recorte colagem. Aqui eu trouxe, ó, vários materiais que a Lívia usou, olha, canetinha também. E aí, vocês vão fazer bem legal, bem bonito. Depois, obrigada, tá, Lívia? E depois vocês vão também fazer a linha de tempo de vocês. E quando nós voltarmos para as salinhas da igreja, nós vamos decorar a salinha. Vai ficar muito linda com essas atividades que vocês estão fazendo em casa. Podemos contar com vocês? A Igreja Água Viva pode contar com vocês, amiguinhos? E a tia Rosângela está com muita saudade e logo, logo a gente vai se ver, tá bom? E vamos fechar nossa aulinha orando e agradecendo ao Papai do Céu. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula de hoje. Muito obrigada por todos os ensinamentos que foram dados aqui. Pedimos, Senhor, que proteja a nossa casa, proteja a nossa família e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Até lá. Beijo, beijo.